Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de candles, ainda nos candles, nos padrões de alta, já pertinho de acabar os padrões de alta, tá? Mas ainda nos padrões de alta, vamos estudar agora o torres de fundo, o padrão torres de fundo ou Towers Bottom, tá? Localizado após tendência de baixa no preço e pode sinalizar uma reversão no movimento. Lembrando, para todos os sinais, a gente tem praticamente essa frase aqui no começo de todas elas, né? Localizado após tendência de baixa no preço e pode sinalizar a reversão no movimento. Lembre sempre, enquanto maior é a tendência de baixa ou enquanto maior é o tempo gráfico dessa tendência de baixa, mais peso esse sinal vai ter nessa possível reversão, independente de qual seja o padrão. Isso serve tanto para a tendência de baixa, no caso aqui para os padrões de alta, como nas próximas aulas também, que vamos ter os padrões de baixa, tá? Quando você pegar uma tendência de alta muito longa. Enquanto maior a tendência, mais peso tende a ter o padrão, tá? Enquanto maior a tendência, mais peso tende a ter o padrão. É um padrão formado por 4 ou 5 candles. Uma característica importante do padrão é o fundo formado pelo primeiro candle que não é rompido. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro candle, é um candle de baixa, tá? E a gente tem o fundo, a mínima dele. Se nós olharmos todos os outros candles, tá? Eles estão lateralizados e nenhum deles furou a mínima do primeiro candle. O fundo do primeiro candle é um sinal de suporte muito importante, muito forte para esse padrão. Ele não é rompido, tá? Ele não é um padrão tão criterioso quanto a formação dos outros candles. O mais importante dele é ter o candle, o maior candle, o primeiro, tá? Mostrar uma exaustão desse candle e a mínima desse candle ser definida para os candles seguintes. Pode até ter mais de 5, 6 ou 7 candles, não tem problema, tá? É um padrão raro. O primeiro candle é um candle de baixa, geralmente maior e preferencialmente sem sombra. Preferencialmente sem sombra e geralmente maior, tá? A sua mínima é a mínima do padrão. Os candles a seguir não têm uma configuração obrigatória sobre sombras e se são de alta ou de baixa. O que deve ser observado é se os candles não vão romper a mínima do primeiro candle e preferencialmente também fiquem abaixo da máxima do primeiro candle. Ó, a máxima do primeiro candle está aqui, vou traçar uma linha, todos os candles a seguir estão abaixo e nenhum deles rompe a mínima, tá? E por último, ó, o último candle deve ser de alta, preferencialmente sem sombra no fundo, como eu coloquei aqui no exemplo, e podendo haver sombra na parte superior, tá? O sentimento de mercado por trás desse padrão é que o mercado está brigando por uma definição de predominância de força compradora ou força vendedora. Quando esse padrão aparece, é bem comum a alternância de um candle vendedor, que é esse aqui, para um candle comprador. Candle vendedor, candle comprador, tá? A alternância é essa. Um negativo, um positivo, um negativo e um positivo. É um padrão muito parecido com uma lateralização, onde os topos e fundos são as máximas e mínimas do primeiro candle, como eu já havia falado. Topos e fundos são as máximas e as mínimas. Esse é o padrão torres de fundo, tá? O exemplo dele aqui, ó, candle de baixa, fez a mínima, fez a máxima e nos 1, 2, 3 candles seguintes foi respeitado tanto a máxima, ó, quanto a mínima. Ele não rompeu a mínima e não rompeu a máxima. Tá aqui o padrão. Em seguida, mercadozinho para cima. Isso aqui foi nas ações da Apple no gráfico de 4 horas, tá? Outro exemplo também, ó. Esse aqui tá mais complexo. Ó, esse é no gráfico da Petrobras, gráfico de 4 horas.
Eu até coloquei uma observaçãozinha aqui, ó. Vamos encontrar muito esse tipo de lateralização. Por isso, é importante entender o que o padrão significa. Dessa forma, não ficamos presos a meros procuradores de figuras de candles. É o que mais tem por aí no mercado. A galera estuda candles, tá? Outros cursos têm também, ensinam também sobre candles, mas eles ensinam que a pessoa tem que procurar aquele candle daquela forma. Não tenta explicar o que está por trás do candle. E a pessoa fica um mero procurador de figurinha no gráfico. Tá? Tanto quanto você aprender uma estratégia, receita de bolo, você fica um procurador de estratégia. E existem as pessoas que dizem que operam price action. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é a leitura do preço, da ação do preço, tá? Representada também pelos candles. Então tem aqui, ó, o primeiro candle de baixa, tá? Fez uma resistência aqui em cima e o fundo, o primeiro dele foi até rompido aqui, ó. Mas para mim, isso aqui é um padrão, tá? Para mim, isso aqui mostra perca de força vendedora, tá? E depois o mercado, ó, para cima. Então, se você aprende a ter também essa flexibilidade na leitura dos candles, existem outros indícios, só complementando aqui. Isso serve agora para qualquer outro padrão, tá? Não só para esse. Existe aqui o indício, vários outros indícios, não só o padrão de candle. Se a gente olhasse para trás, já seria uma região de fundo. Ele fez um fundo duplo. Todas essas sombras, lembram o que eu disse para vocês já sobre as sombras? As sombras tentou jogar para baixo aqui, essas sombras de baixo, e não conseguiu. Ou seja, o mercado não está tendo força para jogar os preços mais aqui para baixo. Em seguida, mercado para cima. Quer dizer que nós vamos olhar somente os candles? Óbvio que não. É somente um elemento a mais. Quando você tem essa segurança aqui de ler, entender o que você está lendo, quando você junta com as outras coisas, aí você vai conseguir estar fazendo seus trades, tá? Esse foi o padrão Torres de Fundo e até a próxima aula.